Olá, meus amores, tudo bom? Revisão para a prova da primeira série do ensino médio. Temos bastante conteúdo, mas bora lá! Eu disponibilizarei este PowerPoint lá no grupo da turma e também colocarei um quiz para vocês treinarem antes da prova. Detalhe, quem fizer o quiz bonitinho ganha meio ponto na nota final da prova, viu? Então, vamos ao que interessa. A nossa prova terá vários momentos, 3. Gramática, ou seja, nós vamos fazer questões sobre a morfologia verbal e a correlação entre tempo verbal e o uso de verbos irregulares que nós trabalhamos na aula. Vai ter a parte da literatura da língua portuguesa, né? Os 3 primeiros movimentos estéticos literários da nossa língua e a teoria da literatura de uma forma bem sucinta, que é a teoria dos gêneros literários, lá do Aristóteles, que a gente viu na aula, ok? Vamos lá então. Parte 1. Tempos primitivos, tempos derivados. Foi uma coisa que eu falei na aula e eu chamei bastante a atenção porque não é um tema tão difícil, mas ele demanda atenção. Então, nós temos na língua portuguesa 3 tempos que eles vão fornecer a forma para que eu consiga criar outros tempos verbais. E quais são esses tempos? O presente do indicativo, que é o quê? Que ele indica uma ação que está acontecendo agora, no plano da certeza. Sempre que vocês ouvirem algum tempo do indicativo, é o quê? Tudo aquilo que trabalha com a certeza. Presente do indicativo é o quê? É a ação do agora. Pretérito perfeito do indicativo é o quê? Ação no passado, que aconteceu uma vez, pontual, duração mínima e acabou. Pretérito imperfeito. Passado, aconteceu de fato, mas duração longa, era um hábito lá no passado. O mais que perfeito, que é o passado antes do passado, mas isso aí eu não vou cobrar por enquanto nessa prova. E o futuro do indicativo, ele parte de 2 pontos. Tem o futuro que parte de agora, tipo assim, eu malharei mais tarde, ou seja, agora eu estou projetando uma ação lá para frente. E tem o futuro do pretérito, aquele que uma ação futura ela é projetada, mas o ponto de partida está lá no passado. Eu malharia hoje se não chovesse. Então eu tenho uma ação lá no passado que vai projetar uma ação no futuro, é futuro do pretérito. Então, tentei esses 3 tempos primitivos são o quê? Eles vão servir de forma para que eu construa os tempos derivados. Quem é derivado do presente do indicativo? O presente do subjuntivo, que é o quê? Aquela ação que eu quero que aconteça já, mas eu não tenho certeza se vai ou não. Por causa disso que é modo subjuntivo. Modo indicativo, aquilo que é certo. Modo subjuntivo, conjunto de tempos que mostram aquilo que é hipótese, aquilo que é dúvida, aquilo que é possibilidade. E tem o modo imperativo, que é o quê? O modo da ordem. Língua portuguesa tem 3 modos. Cada um desses modos vão ter o quê? Um conjunto de tempos. O modo indicativo tem 6 tempos simples. O modo subjuntivo, 3 tempos simples. E o modo imperativo ele tem 2 formas. Aquilo para dar ordem e aquilo para dar proibição. Tranquilão? Olha lá. Os tempos que vêm do presente do indicativo. Eu pego a primeira pessoa do singular, o eu, tiro aquela vogal final e eu tenho a base para criar o presente do subjuntivo, o imperativo afirmativo, né? E todos os outros que vêm ali dele. Vamos lá. Vamos pegar um verbo irregular, tipo assim, o verbo pedir. Como que é o verbo pedir no eu do presente do indicativo? Eu peço, com cedilha. Ele é irregular porque ele muda. Ele altera o seu radical, né? Que é aquela parte mínima de uma
palavra que concentra o sentido dela, né? Sacou? Interessante, vamos lá. Ó, eu peço, ação calcada na certeza agora. Como que eu vou criar o presente do subjuntivo? Tira aquela vogal final, o, e troca, e põe o a, porque o verbo pedir é da terceira conjugação, termina em ir. Quando o verbo for da segunda e da terceira, ir e ir, o presente do subjuntivo vai ter o a. Ó, eu peço, tira o o, põe o a, que eu peça. Ó, eu peço paciência. Ou seja, estou no plano da certeza, estou pedindo agora. Agora, se eu quiser pôr isso no plano da dúvida, que eu peça paciência. Vocês viram? Manteve a forma da primeira pessoa do presente do indicativo, o eu, só troquei a vogal final, formei o presente do subjuntivo. E o imperativo, como que eu formo? Eu pego o tu e o vós do presente do indicativo, tiro o S. Ó, eu canto, tu cantas, tiro o S, forma o tudo do imperativo afirmativo. Canta tu. Ó, eu canto, tu cantas, tiro o S pro imperativo, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, ó o vós. Tiro o S, fica cantai. Cantai, vós, eu tô dando ordem. Então, o imperativo afirmativo, ele vai pegar o tu e o vós do presente do indicativo, tira o S, tá formado. E o resto, pega tudo do presente do subjuntivo igualzinho. E o imperativo negativo, eu pego todas as formas do presente do subjuntivo sem alterar nada, eu só ponho o não antes. Por exemplo, vamos conjugar o verbo vender no presente do subjuntivo, que eu venda, porque é eu vendo no presente do indicativo, calma aí, e aí troco o pelo a venda. E aí, não vendas tu, não venda ele. Não vendamos nós, não vendais vós, não vendam eles. O imperativo negativo é a cópia, só põe o não antes. Agora o pretérito perfeito do indicativo, ele forma o quê? Forma 3 tempos também. Né? Pretérito perfeito é o quê? Ação que aconteceu uma vez, acabou. Vamos pegar o verbo trazer. Ação de trazer, lá no passado, que aconteceu uma vez. Eu trouxe. Olha, mudou demais. É verbo irregular. Aí tira, olha, eu trouxe, tu trouxeste, ele ou ela trouxe. Nós trouxemos, vós trouxestes, eles trouxeram. Essa forma trouxeram, a gente tira o ra. A gente tira ali, pá. Né? E aí põe cada uma das partezinhas de cada tempo verbal que a gente vai derivar dele. Por exemplo, o pretérito imperfeito do subjuntivo, que usa os 2 S's. Ó, cantaram, eles cantaram. Tira o ram, fica canta e põe os 2 S, cantasse. Vamos lá, no pretérito perfeito do verbo caber. Eles couberam. Tira o ram, se ele coubesse. Agora o futuro desses seus 2 S, põe os R's. Ó, quando eu couber, quando tu couberes, quando ele couber. A gente tira o couberam, tira o ram, fica coube, e forma o futuro do subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo, e o mais que perfeito, que a gente usa o ra. Ó, coube. Eu coube. Aí coube e põe o ra. Eu coubera, tu couberas, ele coubera. Pretérito mais que perfeito. Se eu coubesse, aí é o pretérito imperfeito do subjuntivo. E o futuro, só o R. Quando eu couber. Tranquilo? E o infinitivo é o quê? Aquela forma verbal que eu mostro uma ação sem identificar tempo, pessoa, número, nada. É a ação pura, só que imprecisa. É como eu acho os verbos lá no dicionário. Cantar, vender, partir, amar, né, riscar, rasgar, né, regar. Esses, eu pego essa forma aí, cantar, vender, partir, para eu formar o futuro, ponho o ei. Para formar o futuro do pretérito, põe o ia. Para formar o pretérito imperfeito, tira o ar e põe o ava, quando é da primeira conjugação. E as formas nominais.
Cantar, tira o R, forma o gerúndio cantando e o particípio cantado. Tranquilo? Agora a gente vai para a literatura, que é um assunto assim que vai preencher a maior parte da prova, né? Vai ser literatura, vai ser interpretação de texto, né? Bem legal. Então, trovadorismo, lembra? Trovadorismo. Quando que a língua portuguesa surgiu? A gente viu isso. 1189 é meio que a data de nascimento da nossa língua. Claro que ela já vinha sendo falada antes. Só que documento 100% em português arcaico, ou seja, antigo, aparece em 1189, que é uma cantiga. Lembra que toda língua, quando ela está começando, seus textos tendem a ser mais simples, né? Versos, que é o quê? Para ser memorizado de forma mais rápida, cantado. Então, versos de pouca extensão, versos que se repetem, aí é o paralelismo, né? Que muita música usa isso quando repete uma estrutura de frase para que ela caia no gosto do público e esse público facilmente a guarde na cabeça. Então, o trovadorismo começa século XII, 1189, e vai até o século XV, lá do ano de 1400. É um período de longa duração. Por quê? Porque acompanha a estética artística da Idade Média. Vocês lembram da aula de História? Que a Idade Média tinha como princípio o teocentrismo, que é Deus no centro de tudo, e o sistema feudal. Senhor feudal, castelos, cavaleiros, novela de cavalaria e o amor cortês, em que a estrutura social também contagia como é que os homens e as mulheres devem se comportar durante o enlace amoroso, que, claro, ficava só no plano da conquista, porque a poesia não se ocupava de intimidade, né? Até por causa da certa misoginia medieval. O que é misoginia? É ódio às mulheres, mas não é um ódio assim muitas vezes declarado. É o quê? Quando eu tiro da mulher toda a possibilidade de ação. Isso aí era muito patente lá nas cantigas trovadorescas, em que a mulher não tinha o quê? Não tinha a livre iniciativa. Tanto que ela não escrevia. Todas as cantigas eram compostas por homens. Mesmo que o eu lírico seja feminino, que é o quê? A voz do poema. Só que a voz do poema, ela pode ser alguém totalmente diferente de quem escreve. Então, a arte, a poesia era essencialmente cantada, ou seja, havia partitura. Só que muitas dessas partituras foram perdidas, né? Porque a Idade Média, a Idade Moderna, né? Houve muitas guerras, então muitos arquivos foram perdidos. Sempre acompanhada de instrumentos musicais, como o alaúde, que é essa espécie de violão, e a flauta. Então, os trovadores, que hoje em dia é o quê? Aquela pessoa que fala bastante, eles sempre viajavam de castelo em castelo, colocando a sua arte para o público ouvir. Então, a poesia trovadoresca é o quê? Simples, paralelística, ou seja, a repetição de estrutura de frase, e também fala apenas da conquista e do flerte amoroso, sem ter maior aprofundamento sentimental. Então, os tipos de cantigas, dois grandes tipos, lírica, que fala do eu, e a satírica, que faz críticas, às vezes, muito pesadas. As cantigas líricas, o foco é no sentimento e na expressão do amor. Tem a cantiga de amor, que o eu lírico é masculino. Aí o eu lírico masculino, ele se converte no vassalo, que é o quê? Aquele homem que se submete para que o suzerano, que é quem tem mais poder, dê a ele alguma coisa. Isso era a estrutura da Idade Média. Só que isso foi transportado para o amor. Para quê? Para que a mulher ela não tivesse nenhum tipo de ação, que o homem vassalo, né, conduzisse toda a cena, né, amorosa. E o homem sempre estava o quê? Sofrendo. Porque nas cantigas se criava aquele cenário de que um homem de uma classe um pouco inferior se apaixonava por uma mulher de classe superior. E aí ele tinha coita de amor, que é o sofrimento amoroso. Aí, senhora, sofro por vós. Aí ele começa a cantar.
A cantiga de amigo, o eu lírico é feminino, mas quem compõe é homem. Por quê? Porque a mulher não tinha direito à livre iniciativa. É uma confissão amorosa às árvores, rios, mares, natureza ou às amigas, né? Lamento o quê? A ausência do homem, que foi para a guerra, que foi em algum torneio de, né, cavalaria, então ela se queixa, mas quem compõe é o homem. Isso aí mostra o quê? Que, apesar de a mulher ser elogiada, quem era o centro de tudo era o masculino. E as cantigas satíricas, crítica social e ridicularização. Tem aquela cantiga que ela dá uma indireta, que ela não fala de quem ela está criticando, que é a cantiga de escárnio, que trabalha com duplo sentido, não cita o nome do alvo, e a cantiga de maldizer, essa aí fala, fulano de tal é um idiota, e palavrão de monte. Claro que as cantigas satíricas elas foram bastante combatidas pela igreja, por causa do teocentrismo medieval, né? Aí a Idade Média chega ao fim, né, com o renascimento comercial, que as rotas voltam a ser, né, percorridas, e Portugal e Espanha se lançam aos mares, descobrem a América, e Portugal abre o caminho para as Índias contornando a África, então se torna a principal nação europeia daquela época. Então, o homem, fazendo grandes feitos, faz com que o teocentrismo, aquela coisa de Deus no centro, seja abalado. E aí entra em cena o antropocentrismo, que é o homem no centro. Então, há o quê? Há uma dualidade nessa época, que é o humanismo, que ele dura pouco tempo. Por quê? Porque ele vai preparar o terreno para o renascimento, né? Que é um século depois. Então, o humanismo ele tem aquela dualidade. Tem Deus ainda sendo muito falado, mas o homem é extremamente valorizado pelos feitos que vem realizando. Então, o humanismo é a transição, Idade Média e modernidade, né? Expansão marítima, e a poesia se separa da música, por quê? Porque ela passa a ser consumida dentro do palácio, né? Poucas pessoas ainda sabiam ler, mas houve um certo avanço com a invenção da imprensa no século XV, 1450 mais ou menos. E em Portugal, quem é o grande nome do humanismo? É um teatrólogo chamado Gil Vicente, que é o pai do teatro português, com as suas peças alegóricas e moralizantes. Alegoria é o quê? Quando eu pego uma realidade e eu a distorço para poder criticá-la de uma forma mais velada, não tão direta. E moralizante, por quê? Porque ele vai dar em todas as suas peças de teatro uma lição de aprendizado para que as pessoas sejam melhores. E o que a gente leu na aula? O Alto da Barca do Inferno, que está aqui, ó, lançado em 1517. O que é um alto com U? É uma peça de assunto religioso. Barca do Inferno, né, que essa peça faz uma alegoria de quando as pessoas morrem, elas vão embarcar em duas barcas, ou a barca do paraíso ou a barca do inferno. A maioria vai para a barca do inferno, por quê? Gil Vicente faz uma peça de moralização, que ele vai criticar como que as pessoas são. Detalhe, questão de vestibular que pega muita gente. Gil Vicente não critica as instituições, igreja, burguesia, rei, assim, a monarquia, não. Ele vai criticar as pessoas que distorcem, que pecam, não as instituições em si. Ele quer que as pessoas ajam de acordo com o que se espera nessas instituições. O teatro de Gil Vicente, o Alto da Barca, é um porto com duas barcas. A barca do céu, que o anjo pouco fala, e a barca do diabo, que é o que mais fala, porque a maioria das pessoas vai para lá. O lema principal do teatro vicentino, rindo, castigam-se os costumes, que é a tradução dessa máxima latina, lá da Roma Antiga. Isso aqui tem mais ou menos, deixa eu ver, uns 2000 anos. Né? Ridendo castigat mores. Rindo, castigam-se os costumes, ou a moralidade. A comédia serve para expor falha. Isso aí vem desde a Grécia Antiga, que é o último assunto deste vídeo. Crítica social. Os personagens não são chamados pelos seus nomes, mas pelos
mas pelo que eles foram em vida. Vai ter o quê? Vai ter o fidalgo, que é o quê? Nobre, o frade, que representa a igreja, o sapateiro, que representa a burguesia, aquela classe social que tem o seu próprio negócio, e o destino final. Quase todo mundo vai para o inferno, menos dois grupos, que é o parvo, que é sinônimo do quê? De tolo, idiota, que ele vai para o céu porque ele falou coisas pela sua inocência, ele era puro de coração, não tinha maldade. E os cavaleiros templários, que foram mortos na cruzada, que foram 4, né, nessa peça, e eles vão para o céu porque eles mataram em nome do Senhor. Amém. Aí depois o humanismo prepara o terreno que o teocentrismo foi cada vez mais caindo e o antropocentrismo subindo. O antropocentrismo, o homem no centro. Aí vem o classicismo. Vem de clássico, que era como era chamada a literatura da Roma e da Grécia antigas, né? Era clássico porque serve de modelo. O clássico é tudo aquilo que serve de modelo. O classicismo dura o século XVI, que é o quê? O classicismo é a parte literária do Renascimento, né? Que o homem passa a ser o quê? O lema, o tema, ele que conduz tudo. Então, o classicismo ele vai olhar para a Grécia e vai trazer de volta aqueles tipos literários que eram cultivados na Grécia. O lírico, o eu, o épico, que é o grande feito de um herói, e o dramático, que é peças de teatro, ou a tragédia ou a comédia. Quem é o grande nome do classicismo português? Camões. Luís Vaz de Camões, autor da Epopeia da Língua Portuguesa, um poema de mais de 8.000 versos que fala da viagem de Vasco da Gama contornando a África até chegar às Índias. Foi o maior feito português porque abriu o mundo para as grandes navegações. Mas o Camões é muito mais do que o épico Os Lusíadas. Ele tem a lírica, soneto. Quando eu tenho uma forma de arte que faz ponte com a Grécia antiga, eu tenho uma forma conservadora, portanto, que usa a forma fixa. Soneto é o quê? Quando eu uso um poema, duas estrofes de 4 versos, de 4 linhas, e as duas últimas de 3 versos, de 3 linhas. 2 quartetos e 2 terceiros. Isso é uma forma fixa. Por quê? Segue uma regra muito intensa, muito assim, sem exceção, né? E medida nova, vem o verso decassílabo. Deca em grego é 10. O verso decassílabo grande, porque lá no trovadorismo o verso tinha 5 sílabas. Depois no humanismo ficou 7, um pouquinho maior. Só que no classicismo 10, depois vai para 12, né? Aqui é o alexandrino. Olha só, cada vez que a língua vai passando os séculos, ela vai se tornando mais complexa, muito legal. Então a lírica de Camões fala o quê? Do amor. O amor sempre como um motivo complexo, um motivo assim que o homem tenta entender. O Camões ele sofre, mas ele não perde o quê? A sua postura de analisar. Não é aquela coisa assim, eu vou morrer por causa do amor. Não, eu estou percebendo que eu sofro e eu sei por que eu sofro. Por quê? Porque o amor ele é uma faca de 2 gumes. Ele faz bem, mas também faz mal. Que nem ele diz aqui, ó. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um texto complexo, é um texto que tem paradoxo, 2 ideias contrárias ali ao mesmo tempo. Portanto, é um texto cerebral, um texto pensado, um texto em que as palavras foram cuidadosamente colocadas ali. Então, é clássico. E, no século XVI, classicismo. E o épico? Os Lusíadas. Lusíada é um outro nome para portugueses, porque quando Roma conquistou aquela parte da Europa, chamou aquela área de Lusitânia. Então, são os lusitanos, que é o primeiro nome que os portugueses tiveram do grande conquistador daquela época, né? E ali tem a primeira estrofe de Os Lusíadas, que eu vou ler rapidinho com vocês, e vocês vão ver que é um texto extremamente complexo, porque ele tem a sintaxe toda fora da ordem direta, que é o quê? A ordem direta é a forma mais fácil
de eu construir uma frase. Sujeito, verbo, complemento. As armas e os barões assinalados, que dá ocidental praia lusitana, ó, as armas e os barões assinalados, ou seja, nobres que foram, né, navegar com armas, ocidental praia lusitana, ou seja, Portugal, que é o que está mais ao ocidente da Europa, por mares nunca de antes navegados, ou seja, mares que eram desconhecidos. Passaram ainda além da Taprobana. O que é Taprobana? Hoje é o Sri Lanka, que é uma ilha que fica lá ao sul da Índia. Ou seja, foram muito para além. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. E entre gente remota edificaram, ou seja, povos distantes, eles construíram novo reino que tanto sublimaram, que por eles tanto desejaram. Mais do que prometia a força humana. Isso aí. Aí, ramificação 3, no finalzinho, a teoria da literatura clássica de Aristóteles. Gênero épico foi o que a gente leu agora, que é o poema que fala de grandes aventuras. O gênero épico grego, ele é o pai do gênero narrativo, aquele que conta história. Porque o gênero épico vai ter a figura do narrador, que vai detalhar tudo o que aconteceu de forma grande, de forma sublime, de forma grandiloquente, feita com intensidade. O mundo exterior, os fatos históricos, as ações grandiosas. Presença obrigatória de quem fala, de quem narra, que está fora. Possui um tom de exaltação, ou seja, está falando de coisas, não são coisas qualquer, são coisas maravilhosas. E foi a base que deu para o romance, conto, novela. A primeira epopeia foi na Suméria, que é a epopeia de Gilgamesh. Só que as bases do estilo foram feitas na Grécia, com a Ilíada, que conta o último ano da Guerra de Troia, e a Odisseia, que conta a volta do general Odisseu para a Grécia. Sempre temas grandes, cheios de mitologia, cheios de lenda, cheios de participação de seres divinos. E aí mistura ação humana com ação divina. Gênero dramático. Na Grécia, o teatro era o evento social. A vida social maravilhosa. A palavra drama em grego significa ação. Era um verbo em grego. O drama fala do quê? Fala de dois tipos específicos de pessoas. Aquelas pessoas cuja personalidade forte permanece até o fim e mesmo sob um destino ruim, ela vai manter a sua nobreza, que é a tragédia. A tragédia fala disso aí. Fala de um homem superior que, apesar de ter um destino cruel, vai permanecer fiel aos seus princípios. E o outro homem inferior, cujas ações tolas e toscas fazem as pessoas rirem, que é a comédia. Então, a tragédia, herói nobre. A comédia, um tipo comum qualquer que faz rir. Claro que a tragédia era muito mais valorizada. O que isso implica hoje, que filmes trágicos, eles tendem a ter muito mais valor crítico do que filmes cômicos. Por causa disso que uma comédia ganhar o Oscar é difícil, hein? Gênero lírico, foco no eu, expressão íntima, primeira pessoa, musicalidade, lírico vem de lira, que era uma harpa pequena, lá da Grécia, predominância do uso da primeira pessoa, visão pessoal dos fatos do mundo, o foco é no ritmo das palavras, por quê? Era cantado, portanto tinha que ter rima, tinha que ter uma preocupação maior com as estrofes, havia repetições, né? Fim da revisão. Prontos para a prova? Arrasem!